Queridos irmãos, queridas irmãs, continuamos aqui. Eu comecei com aquela reflexão, retomando a cátedra de Pedro, né? Falei que o quanto precisamos venerar os nossos líderes, o quanto precisamos honrar os nossos pastores, os nossos bispos legítimos sucessores dos apóstolos. E a gente vê que a igreja, ela caminhava animada pelo Espírito Santo. Estamos em prolongamento da Páscoa. E em cima desta leitura de hoje, a leitura de hoje que é Atos capítulo 14, do 19 ao 28, quero fazer duas pequenas reflexões sobre esta liturgia. Uma é eclesial, porque o primado de Pedro e o colégio apostólico, eles estão em função da igreja, do reino de Deus. A hierarquia, o colégio apostólico, ele está em função de quê? Deles mesmos. Jesus os escolheu para que eles se sentassem lá na poltrona e se autoproclamassem apóstolos, presbíteros, anciãos. Não. Eles estão em função, o ministério ordenado existe em função do corpo de Cristo. Observe, Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, ele constitui o colégio apostólico, para que este colégio apostólico, instituído por Jesus Cristo, que tem o aval do Pai, esteja a serviço de quem? Do corpo de Cristo, que é a igreja. Repetindo, Jesus Cristo, eu e o Pai somos um. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida. Jesus literalmente deu a sua vida. Por que ele deu a sua vida? Porque o Pai, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a missão do Filho está literalmente em sintonia com o querer do Pai. Jesus não veio aqui porque ele quis do nada, não. Havia um projeto salvífico do Pai e ele coloca-se na dinâmica do fazer a vontade do Pai. Então Jesus Cristo, que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, que institui a sua igreja, ele escolhe os 12, um colégio apostólico formado de 12 homens. Já sabemos esse 12 de onde vem, né? Quando acontece a defecção deste colégio com Judas, Pedro, que Jesus coloca como líder deste colégio apostólico, e esse próprio colégio apostólico reconhecia em Pedro esta autoridade. Pedro, antes de Pentecostes, reconstrói. Desculpe-me se falei aqui uma expressão que não combina, mas ele faz com que aquele número 12, que agora estava comprometido, voltasse a ser. Então observe aqui a autoridade que Pedro tinha. Ele fez isso por conta própria? Não. A mensagem foi dele, a palavra foi dele, mas ele joga a situação para quem? Quem foi que escolheu os apóstolos? Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem? A cabeça do corpo que é a igreja. Pedro, naquela escolha, ele dá a palavra. Ele diz o que deve ser feito, o que precisa ser feito. Mas ele joga para a comunidade, para a igreja que é o corpo
daquela cabeça. Então a comunidade escolheu alguém idôneo, lançaram a sorte caiu sobre Matias, o colégio está refeito, os 12, e aí vai ser enviado o Espírito Santo dentro desta conjuntura de organização. Na Páscoa dos judeus, você lembra quando a gente falou da Páscoa? O primeiro ato para celebrar a Páscoa foi a organização do povo. Lá no Antigo Testamento. Para que a Páscoa judaica acontecesse, precisou que o povo fosse organizado. E não esqueçamos que agora a igreja está na dinâmica do Espírito. Então, antes que acontecesse Pentecostes, o colégio foi reorganizado, foi recomposto. O colégio foi recomposto. Então é necessário termos esses pontos em mente, para que possamos verificar a autoridade de Pedro no colégio apostólico, que Jesus deixa, que Jesus estabelece. Eu estou aqui falando de forma muito simples, queridos. Eu estou sendo bem rasteiro, sendo mínimo, sendo impreciso. Mas é algo tão forte, é tão forte. Jesus escolhe o colégio apostólico, ele que é a cabeça, para que este colégio apostólico esteja a serviço de quem? Da igreja, que é o corpo de Cristo. Espero ter me explicado, ainda que de forma rasteira. Então, sem a igreja, sem a cabeça, não tem colégio apostólico. Sem a igreja, o corpo de Cristo, não tem colégio apostólico, não tem razão de ser. Então quero falar sobre isso no próximo vídeo. Porque um dos problemas que a gente verifica, eu era um dos que dizia, a Igreja Católica se organizou depois do Imperador Constantino. Aí nós temos que pegar os textos bíblicos, os textos sagrados, inclusive todo o Novo Testamento, e jogar fora. Não é sério isto? Não é sério isto? Se a igreja começa depois do Imperador Constantino, você tem que pegar os escritos do Novo Testamento. O primeiro escrito do Novo Testamento ele data do ano 51, 21 anos depois da ascensão de Cristo. Então tem alguma coisa errada? E que erro está estabelecido? Os Atos dos Apóstolos, que Lucas escreve, ele é do ano 85, 86 no máximo. E Lucas já está relatando o que estava acontecendo naquela comunidade. Os apóstolos constituindo os seus sucessores, os 3 graus da hierarquia, diácono, presbítero e bispo, já está aí. Então, para nós falarmos isto, que a igreja vai ser constituída depois de 313, tem algo muito equivocado, porque até o ano 313, quando o imperador Constantino vai assumir definitivamente o Império Romano, nós já temos uma lista de cerca de 27, 28 papas. Isso é história. E isto é história. E por sinal, a história pagã, digamos assim,
ela constata isso. Ou seja, uma história, uma lista de pessoas que não eram cristãs. Uma das coisas que mais me diz da veracidade de Jesus Cristo não é o texto, não é tanto o texto dos evangelhos, mas a própria crônica de Roma, que é uma crônica que não tem nada a ver com o cristianismo. São pagãos que redigiram, que escreveram, anotaram, ainda que de forma mínima, aquela história. Porque foi um processo elaborado por Roma e eles tinham que dizer, no dia tal, do mês tal, do ano tal, nós matamos tantos criminosos. E Jesus, por ter assumido a cruz do meio, ele era o pior. Por isso ele estava na cruz do meio. Era para dizer, aquele era o cidadão. O da direita e da esquerda precisavam morrer, sim, eram criminosos, mas aquele do meio era o pai de todos. Então Roma constata, Roma diz para nós que eles executaram o Jesus de Nazaré. Olha a placa lá em cima da cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então eu não quero agora ficar nem tanto com o escrito bíblico, mas com aquela informação extra-cristã. É necessário ponderarmos sobre isto. É necessário ponderarmos sobre isto. Porque se a igreja nasce depois de 313, a partir do Edito de Milão, do imperador Constantino, tem algo muito errado com os escritos sagrados. E que, por sinal, o Novo Testamento não é uma propriedade, um livro que é usado apenas pela Igreja Católica. O meio protestante todo trabalha com o Novo Testamento e prega isto. Então vamos rasgar esses 300 anos da história e começar a partir do imperador Constantino. Então, esta é um dado que precisamos ter de forma racional para que não venhamos estar no meio. Eu falei no vídeo passado, né? Acho que no penúltimo vídeo, não sermos pessoas cínicas, não entrarmos num processo significador, porque estamos adulterando a história e adulterando, inclusive, o material. Ninguém pega um livro de Roma para pregar. Todos pegam a Bíblia. Então você está adulterando, inclusive, a própria Bíblia, o texto que você está usando. Então eu vou deixar este tema, esta organização eclesial apostólica, para um outro vídeo. O que me interessa neste texto, nesta liturgia de agora, é que, vou pegar aqui o meu companheiro, tá bom? Que o negócio ficou feio para o lado missionário aqui, ele envelheceu e a vista foi embora também. No meio de todas as perseguições, Atos capítulo 14, a liturgia de hoje vai do 19 ao 28, 14 do 19 ao 28, me interessa apenas o versículo 22 que diz: eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé. Como está o seu ânimo hoje, meu querido? Eles estavam apanhando, sendo apedrejados, escorraçados. O sofrimento dos apóstolos Paulo e Barnabé. Paulo, eles pensaram que Paulo estava morto e arrastaram para fora da cidade. Os cristãos rodearam-no, ele levantou-se e entrou na cidade. Você quer tomar um suco no lugar da água? Não? Entende, queridos? E no meio de todo aquele sofrimento, o que é que eles fazem? Vamos voltar ao versículo 22. Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos. Eram pessoas sofridas que fortaleciam o ânimo de outras pessoas.
Coloquemos isso na mente, queridos. Para você fortalecer alguém, você não precisa estar com dinheiro, você não precisa estar empregado, você não precisa estar curado, você não precisa estar no melhor da vida. Basta que você tenha sintonia com Deus, comunhão com Deus. A sua miséria é capaz de fortalecer o ânimo de alguém que aparentemente tudo tem, mas está desanimado. Por que você está desanimado, meu irmão? O que foi que te acometeu? Ah, missionário, o Senhor não entende a minha vida. O Senhor não sabe nada de mim. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Provavelmente, com certeza. Mas não duvide que eu também tenho as minhas dores. Eu também tenho as minhas queixas. Eu também tenho as minhas lágrimas. Eu também tenho as minhas encruzilhadas, as minhas bifurcações. Todos nós temos. Todos nós temos. Por que você perdeu o ânimo? Você está se dando conta que você não pode perder o ânimo agora, porque você está dentro de uma batalha, de uma peleja? Você está dando-se conta que você não pode perder o ânimo agora, porque você está atravessando para outra margem? Você está se dando conta que você tem que buscar a última força que você tem para continuar? Você tem que chegar a outra margem, senão você vai morrer aí. Morra, não porque você não teve coragem de lutar. Morra lutando, querendo chegar do outro lado. E para isso você precisa de ânimo. E esse ânimo nos vem do quê? Da certeza que Cristo venceu a morte. É uma verdade de fé, ninguém precisa acreditar nisso. Mas essa fé nos ajuda, e como nos ajuda, e eu sou um testemunho disso, meu irmão. E eu quero compartilhar esta fé com você, eu quero compartilhar este ânimo por você, porque eu sou um entre muitos e milhares, que não teria nenhum motivo, nenhuma razão para estar lhe falando de ânimo, de alegria, de fé, de ressurreição, de chegar a outra margem. Sim, querido. Os apóstolos, mesmo destroçados, leia o texto, e tem muita coisa. Não esqueça que estamos na era do Espírito, no momento do Espírito Santo que está conduzindo a igreja. Veja lá o que é a força do Espírito. Veja lá o que é a força do Espírito. Todo machucado, apedrejado. Os irmãos cercaram Paulo, ele levantou, parece que um mosquito não tinha pousado em cima dele. Ele entra na cidade, se ajeita e vão para outra cidade e começam a anunciar Jesus, a ressurreição. E o que é que o texto vai dizer? Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Isso não é masoquismo, queridos. Preste atenção. Não estamos diante do oceano do masoquismo. Está dizendo que é necessário. Para entrar no reino de Deus, eu preciso manter o ânimo. Eu preciso fortalecer o quê? Como é que o texto diz aqui? Perseverar na fé. Por que perseverar? Por que manter o ânimo? Alguma coisa está vindo sobre mim para eu perder o ânimo. Alguma coisa está sobrevindo sobre a minha vida para eu não perseverar na fé. O que é que está vindo? Não são os problemas, não são as dores, as dificuldades, as angústias. A nossa incapacidade, a nossa falta de força, falta de habilidade.
para nós e para aqueles que estão próximos de nós, que a gente ama? Não é uma realidade. Quantas pessoas naufragaram na fé, queridos? Porque disseram: Deus me abandonou, Deus não existe, Ele não está comigo. É impossível que um Deus todo-poderoso esteja olhando para mim, esteja importando-se comigo. Não é isso, não existe. Quantos já naufragaram na fé? Então é preciso que cada um de nós e todos nós tenhamos o ânimo fortalecido. E não poucas vezes o nosso ânimo é fortalecido. E algumas pessoas têm um ânimo fortalecido, não porque falamos alguma coisa para elas, porque elas viram-nos fortalecidos no meio de uma situação caótica. Elas viram que nós não fracassamos na fé, nós estamos perseverando na fé. Mas para perseverar na fé, primeiro é preciso ter a fé. Como que você vai perseverar em algo que você não tem? Isto aqui é exigente, queridos. Isto aqui é a exigência do seguimento de Jesus Cristo. Eu preciso receber primeiro a fé, porque se eu não receber esta fé, como que eu vou perseverar naquilo que eu nunca recebi, que eu não sei, eu não conheço? Por isso vamos falar depois da igreja. A comunidade, os apóstolos, eles são constituídos por Jesus Cristo para trabalharem pelo corpo de Cristo, que é a igreja. Como foi que nos batizamos? A gente foi lá, pulou de cabeça no rio e dissemos lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: estou batizado. Joguei água na minha cabeça e estou batizado em nome do Pai. Foi assim? Recebemos a fé da igreja. Precisamos receber a fé da igreja, porque se isto não acontecer, queridos, como que nós vamos perseverar na fé? Se não recebemos a fé da igreja. É a igreja que nos transmite a fé, e ela nos transmite a fé porque Cristo quis que fosse assim. Ele escolheu os 12 apóstolos para que eles estivessem a serviço da sua igreja, o corpo místico. Como é que está a nossa fé hoje? Como é que está o nosso ânimo hoje? Estamos perseverando na fé? É preciso passar por muitas tribulações. A aprovação, ela vem depois da prova. A aprovação, ela se dá depois. Você primeiro faz o exame, a prova, o concurso, o resultado é depois. A OAB, há pouco tempo eu falei com uma moça que ela já vai fazer a 5ª prova da OAB. Ainda não conseguiu passar. Me pediu oração. Então, a aprovação vem depois. A nossa aprovação, ela não vem porque nós construímos um monte de situações adversas para sofrermos. Eu vou colocar um câncer dentro de mim. Eu vou furar o meu olho aqui, eu vou quebrar o meu braço. Eu vou queimar. Não, queridos, isso está no contexto que vivemos. Isso está no contexto que vivemos. Você já imaginou o que significa hoje viver na cidade, ter uma vida urbana, que você precisa de água, precisa de energia, precisa de telefone, precisa de transporte, precisa de tudo. Lá na roça a gente já está acostumado e anda não sei quantos quilômetros a pé, não é mesmo? Tem a mina, a gente tira água lá no poço. E onde não tem nada disso? Você já imaginou o que é a vida urbana? Você já imaginou o que é viver urbanamente com
o salário que nós temos hoje? E se tiver alguém doente em casa que precisa de remédio? E os idosos, que naturalmente precisam de medicação? Quando é que você vai conseguir comprar uma camisa, uma calça, um sapato? Colocar o filho no colégio? Você está entendendo, queridos? Não é um masoquismo, o reino de Deus, o cristianismo, não é produtor de um masoquismo como construto do cristianismo. É preciso, para entrar no reino de Deus, passar por muitas tribulações e por muitos sofrimentos. Penso, logo existo. E existir é degladiar-se com esse mundo que nos circunda, que nos rodeia, que exige de nós. Então, um cristão, ele precisa ser cristão e precisa ter ânimo. Cortaram a luz, cortaram a água, o telefone, a humilhação, o vizinho saber que cortaram a sua energia porque você não pôde pagar. Você entende, queridos? Qual é a proposta do cristianismo? Eles fortaleciam o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé. Perseverar na fé agora, neste contexto, nessa situação, mas não apenas a perseverar na fé. Eles ainda diziam que é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Qual a tribulação que você está enfrentando, meu irmão? Qual a tribulação? Porque o ânimo acabou? Porque você está vendo tudo ir embora? Os seus sonhos, os seus planos, aquilo pelo que você tanto lutou. Um dia desse eu via, e vocês viram também a missionária orando aqui pelo Jonatas, né? Ela disse: meu filho, eu pensei que você ia cuidar de mim na minha velhice. E aí? Hoje de madrugada, essa noite eu dormi em casa. Eram umas 2 horas, ela já estava acordada. E eu escutei bem a hora que ela estava com o texto na mão, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. No meio das lágrimas, no meio das lágrimas. É preciso perseverar na fé. É preciso recobrar o ânimo. É necessário passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Entenda isto, queridos. Não é uma tribulação, apesar que às vezes a gente busca a tribulação. A gente busca o problema e tem que enfrentar. Quantas e quantas vezes buscamos o problema e temos que enfrentar ou enfrentá-lo, dependendo de quantos nós construímos, espontaneamente, conscientemente. Tenhamos consciência e batamos no peito dizendo: por minha culpa, por minha máxima culpa. Eu não tenho por que colocar a culpa em cima de ninguém, não. Fui eu. E eu tenho que pagar por isso, eu tenho que resolver essa situação agora. Mas nem sempre nós somos os agentes causadores das nossas dores, dos nossos problemas. Nem sempre. Quantos problemas que são externos, eles vêm de fora. Eu sabia que Jonatas estava com essa doença. Descobrimos em janeiro, dia 13 de janeiro, quando chegou, na hora que ele foi fazer a endoscopia. Ele estava sedado quando o médico me chamou para te contar o que estava acontecendo. Um câncer agressivo, impiedoso, e por sinal não tem doença amistosa, amorosa, não existe isso. A mais simples dor é incômoda.
Então, quantas situações vêm de fora, problemas que vêm de fora para a gente, queridos. Então é preciso manter o ânimo, é preciso perseverar na fé, é preciso ter a convicção que para entrarmos no reino dos céus, precisamos superar tudo isso. Precisamos acolher a proposta de Jesus, precisamos dar a outra face, precisamos também dar o manto, precisamos caminhar uma milha a mais, precisamos ir além daquilo que convencionalmente é possível fazer. Que hoje, pela intercessão de Maria Santíssima, essa mãe amorosa, esse vaso insigne de devoção, essa mãe puríssima, essa mãe castíssima, ela que é venerada como a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, a consoladora dos aflitos, o auxílio dos cristãos, que ela interceda por nós. E que aquela mensagem que Jesus disse às mulheres quando da ressurreição, alegrem-se, alegrem-se. Que aquela mensagem que o anjo disse a Maria quando da anunciação, alegra-te cheia de graça, possa ecoar sobre nós. Que nossa fé seja fortalecida, robustecida, e quando as tempestades, os tsunamis vierem, nós possamos enfrentar de cabeça erguida, porque somos impulsionados por Pentecostes, pelo sopro divino, pelo sopro do Espírito Santo, que faz com que a gente chegue do outro lado. Não pergunte como. Não pergunte como. Mas chegaremos do outro lado. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.